O pensamento é o grande poder do universo, já que toda a criação ao nosso redor é o resultado da ação da mente. A mente é apenas uma ferramenta do eu superior, e pode ser mudada pela vontade, levando assim a superconsciência. Sou Wilson Pereira, gratidão por sua presença aqui em nosso canal. Lhe desejo que o conhecimento aqui compartilhado lhe expanda sua mente, para habitar muita luz de conhecimento e prospere sua vida. Existe um poder supremo por trás subjacente, e em todas as coisas. Este poder supremo é infinito, ilimitado, eterno e imutável. Ele é onipresente. Está em todos os lugares, é onipotente e possui todo o poder que existe. E é onisciente, sabe ver tudo e pode ser chamado de a mente cósmica, espírito, ou vida. Esse poder supremo gerou e governa pela lei aquilo que chamamos de universo. O cosmos surgiu através da autocontemplação do espírito, dando origem a uma substância universal e diferenciada, que é a base do mundo material. E essa autocontemplação é o pensamento, o único modo de ação, que não é de natureza material. Todos nós vivemos, nos movemos e existimos na mente. E assim tudo neste universo é uma manifestação dessa mente. A mente, habitando e permeando toda a substância, não só tem o poder de pensar, mas também tem o poder de agir e de manifestar, a força e a energia, que são duas propriedades inerentes e essenciais. A mente está dentro, sobre e ao redor de tudo, e tudo está vivo e pensante. E dessa forma, não existem coisas como matéria morta ou força cega. Mas toda substância, desde o menor átomo ou partícula, até o maior sol, todos obedecem a esta mente e são permeados por ela. Segundo o místico William Walker Atkinson, tudo que chamamos de matéria ou substância é apenas uma forma mais grosseira daquilo que chamamos da mente, que se manifestou para dar a ela um corpo através do qual operar. A existência do cosmos é o resultado do espírito se ver no cosmos. E como esta é a lei do todo, ela também é a lei da parte. E isso significa que o espírito produz um homem intelectual, como a sua correspondência, já que isso é necessário para o seu desfruto de uma certa qualidade de consciência. A única ação da mente é o pensamento, um processo que é chamado de mentação. A mente e a mentação são os atributos da vida, e consequentemente tudo tem mente, e é capaz de expressar um grau de mentação. À medida que a mente avança na escala da evolução, ela cria o seu próprio instrumento de trabalho, o corpo, incluindo o cérebro e as formas, e o molda para admitir a expressão mais completa possível da mentação naquele estágio. Isso significa que a vivacidade da vida consiste na inteligência. Em outras palavras, no poder do pensamento. A mente e o espírito têm dois aspectos, como o pensamento puro e a forma manifestada. A forma implica a extensão no espaço e é limitada pelo tempo, e já o pensamento não implica nenhum dos dois. Quando não é espaço, não pode haver tempo. E assim o espírito pode ser visto como pensamento puro e não como a forma concreta, algo que subsiste perfeitamente independente dos elementos do tempo e do espaço. Toda a criação ao nosso redor é a evidência permanente de que o ponto de partida de todas as coisas está nas imagens, pensamento ou ideias. E quantos elementos do tempo e do espaço são eliminados? Todos os nossos pensamentos e todas as nossas ideias sobre as coisas existem em um aqui universal, e em um agora eterno. Segundo o místico Thomas Trovard, o pensamento é o grande poder do universo, e segue leis tão intransigentes quanto as da matemática, ao mesmo tempo em que permite a liberdade limitada ao indivíduo. Trovard afirma que cada pensamento que formulamos envia as suas correntes vibratórias para o infinito do espírito, que é o poder criativo do universo, e o impacto do nosso pensamento sobre ele põe em movimento uma verdadeira força criativa. Sempre que você pensa em algo, você inicia uma cadeia de causalidade, que funcionará estritamente de acordo com o tipo de pensamento que a iniciou. O nosso pensamento é perfeitamente livre, e podemos usá-lo de forma construtiva ou destrutiva, como quisermos. Porém, a lei imutável da sequência não nos permitirá plantar um pensamento de um tipo e fazê-lo produzir frutos de outro.
A mente do homem contém forças latentes adormecidas aguardando o dia do seu desenvolvimento. O homem tem apenas uma única mente, funcionando em dois planos diferentes de esforço mental, o consciente e o subconsciente, que se mesclam assim como as cores do aspecto criando a sua realidade. O consciente cria, muda ou destrói, enquanto o subconsciente realiza o trabalho que lhe é dado pelo pensamento consciente e obedece às ordens e às sugestões. O plano subconsciente da mente é praticamente o plano do hábito e se manifesta apenas por algo que aprendeu anteriormente. Do plano consciente, por algo que lhe foi transmitido por sugestão de uma outra mente, por meio de ondas de pensamento, incluindo impulsos transmitidos de geração em geração, desde o momento do impulso vibratório original transmitido pela causa primordial. O plano subconsciente da mente, portanto, é basicamente que foi feito pelo pensamento consciente do passado. O raciocínio de muitos homens é pouco mais do que a mentação subconsciente. Um homem que usa pouco os seus poderes conscientes de pensar tem um armazenamento subconsciente quase inteiramente composto de impressões que ele obteve de outros. As sugestões e os impulsos de pensamento dos outros compõem quase todo o seu estoque de conhecimento, já que ele próprio pensou muito pouco e de fato mal sabe como pensar por si mesmo, e depende quase inteiramente dos outros para os seus conceitos mentais. O pensamento consciente produz o hábito do pensamento ou o hábito de movimento, porém o consciente tem o poder de emitir vibrações que neutralizam o ímpeto do hábito, lançando um novo hábito de pensamento, com vibrações mais fortes, que superam e absorvem o primeiro pensamento ou movimento e o substitui pelo novo. À medida que o homem avança no plano consciente, o seu estoque de conhecimento subconsciente torna-se em grande parte o resultado da sua própria imitação consciente, em menos o resultado dos pensamentos e sugestões dos outros. Ele faz uso do plano subconsciente do pensamento, mas preenche esse reservatório com impressões e conclusões novas, e erradicação gradual mais seguramente as velhas impressões negativas e errôneas que enchiam o seu subconsciente anteriormente. Esse processo foi chamado pelo místico Eamon Fox como a lei da substituição. A lei da substituição sugere que para programar a sua mente subconsciente, você precisa se tornar consciente dos seus pensamentos e substituir um pensamento que deseja, no lugar do pensamento de outro que você não desejar. Você não pode descartar um pensamento diretamente, já que você pode fazer isso apenas substituindo por outro. Isso significa que se você quiser descartar um pensamento negativo, a única maneira de fazer isso é pensar em algo positivo e construtivo. Adquira o hábito de pensar em si mesmo como deseja ser, e em pouco tempo você se verá crescendo exatamente nisso. Quando o homem avança no plano consciente, ele percebe o que ele é, ele sente e reconhece a existência do eu real, e começa a criar no plano do pensamento. Ele não é mais um mero autômato, e sabe que o verdadeiro eu, dentro dele, é o mestre para quem tanto a mentação consciente quanto a subconsciente são apenas ferramentas. Na maioria dos homens de hoje, o trabalho de construção da mente é realizado amplamente por forças externas a ele pelo ambiente, associações, sugestões, opiniões e muitas ideias prontas, sobre as quais eles nunca pensam seriamente. Porém, uma boa limpeza mental nos revela muitos desses artigos inúteis, imperfeitos, espalhados pelo depósito do subconsciente. Os pensamentos são coisas e cada pensamento que pensamos sai carregando consigo uma força, ondas ou vibrações que viajam com maior ou menor velocidade e intensidade, variando com a força do pensamento original, afetando os outros em maior e menor grau, dependendo da força por trás do nosso pensamento e da atitude mental das outras pessoas. Porém, todo homem é o mestre da sua própria mente, e nada entrará ali, a menos que ele permita, já que a influência interna é muito mais forte do que a externa. A mentalidade subconsciente pode ser treinada, da mesma forma que se treina um animal de estimação. Ela pode ser moldada de acordo com a vontade. E ao homem avançado, está reservado o privilégio de construir, alterar e reparar conscientemente a sua mente em qualquer forma desejada.
Ele mesmo tem uma mão na construção da sua mente, e essa construção é feita totalmente no campo subconsciente. O pensamento consciente fornecendo material e o eu sendo o construtor. Assim, a mente é apenas uma ferramenta do eu superior, um instrumento a ser usado, uma máquina que pode ser ensinada a cumprir as suas ordens. Se alguém deseja superar certos pensamentos e tendências fracas, ele pode fazê-lo mantendo o pensamento exatamente oposto ao que deseja superar. Autossugestões consistem em certas afirmações que, repetidas ou afirmadas por alguém constantemente, farão crescer dentro dele as qualidades correspondentes. Quanto mais construímos a nossa mente, mais entramos em contato com as faculdades superconscientes, que estão acima da consciência. Muito do que agora faz parte da nossa vida diária foi em um estágio anterior da evolução do homem, uma parte da superconsciência, e depois se desdobrou em sua consciência atual, então foi mentalmente digerido e assimilado e passado para o plano subconsciente. Dessa região do superconsciente vem aquilo que não é contrário à razão, mas que está além da razão. Esta é a fonte da iluminação, ou seja, do esclarecimento e da inspiração. E as nossas faculdades superconscientes são o nosso único meio de comunicação com o centro da vida, com os poderes superiores. Através dos canais do superconsciente, nos familiarizamos com o eu real, o eu superior, e através deles nos tornamos conscientes do eu sou. Através das mesmas fontes nos tornamos conscientes da unidade fundamental de todas as coisas, da nossa relação com o todo. E temos certeza da existência e da presença de Deus, da imortalidade da alma. Assim, as únicas respostas às questões vitais da vida e da existência são recebidas por meio desses canais. Deus não é um ser distante de nós, cheio de ira e castigo, mas que está bem aqui conosco, dentro e ao nosso redor, compreendendo-nos desde o início, percebendo as nossas limitações, cheio de amor e vendo pacientemente o crescimento gradual e o desenvolvimento que nos leva a uma compreensão mais clara dele e da vida. Gratidão por assistir este vídeo, desejo-lhe muita paz, muita luz de conhecimento, e até o próximo vídeo.